Bom, vamos então aí, estamos na reta final para terminar dinâmica e hoje a gente vai falar, né, a gente vai ter uma aula bem completa sobre essa matéria aqui que é força de atrito. Eu coloquei aqui uma definição, né, da força de atrito, então antes, né, da gente começar, eu ia gravar a aula separada em duas partes, porém eu achei melhor gravar de uma vez, né, e aí se tu achar melhor tu pausa e depois tu continua, mas enfim. Tá, beleza. Força de atrito, né? A gente vai começar aí a dar uma pimentada nas coisas para colocar o atrito, que é uma força que está sempre presente aí no nosso dia a dia. Eu coloquei que a força de atrito, essa não é a única definição que existe, mas a força de atrito ela é sempre contrária à tendência de deslizamento. E por que eu estou reforçando aqui a tendência de deslizamento? Porque, cara, é muito comum a gente se confundir, e até algumas questões gostam, né, de colocar essa pegadinha, falando que a força de atrito ela é sempre contrária ao movimento. O que não é verdade, porque é óbvio que dá, né, a intuição da gente às vezes engana, porque se eu coloco a mão, por exemplo, para fora de um carro que está andando, eu sinto que o vento empurra minha mão para trás, né? É uma forma de força de atrito, né? O contato com o ar. Outra coisa também, por exemplo, quando eu pego uma pena e eu solto ela, ela não cai direto no chão, ela vai fazendo esse movimento aqui devido ao vento também, que, né, a resistência do ar, que tem uma força de atrito contrária à tendência de deslizamento dela. Só que, por exemplo, igual eu estava falando, se a gente for pegar aqui eu tenho uma superfície, então, eu pego aqui um bloco, né, em contato com essa superfície e eu faço uma força nele, uma força. Além da força, as outras forças que agem nesse corpo aqui, né, é o peso. Então aqui a gente tem o peso e para compensar o peso a gente tem aqui a força normal, né? Força normal. Quando a gente fala de atrito, aqui é claro que o atrito ele vai ser aqui para a esquerda, né, contrário à força. Essa daqui é a força de atrito. Nesse caso, a força de atrito está contrária realmente ao movimento. Porém, quando nós caminhamos, nós estamos usando a força de atrito a favor do movimento, né? Porque você faz uma força com o seu pé para trás e a força de atrito é para frente, para a mesma direção e sentido na qual você está andando, né? Na qual você está se deslocando. Então, por exemplo, aqui, numa superfície, se eu pego aqui o pé de uma pessoa, por exemplo, tem que encostar aqui no chão, né, para a gente mostrar. E eu quero me deslocar para lá, né? Então eu faço uma força com o meu pé para cá, né? Aqui está a força. E a força de atrito, já que eu estou fazendo aqui a força para a esquerda, a força de atrito ela vai ali para a direita. E é justamente a direção na qual eu me locomovo, né? Então eu estou me deslocando para a direita no mesmo sentido da força de atrito. Portanto, é falsa essa afirmação de que a força de atrito ela é sempre contrária ao movimento, beleza? Ela não é sempre contrária ao movimento. Ela é contrária à tendência de deslizamento. De fato, né? Aqui o seu pé tende a deslizar para trás, porém a força de atrito ela te empurra para frente, né? Meio que isso, você tá, quando uma criança, por exemplo, descobre que ela engatinhando, ela está sempre acostumada, né, a fazer força para frente. Se ela quer, por exemplo, pegar a mamadeira, ela pega para mamar, ela pega e coloca a mamadeira em direção à boca. E ela acha que quando ela começa a engatinhar, o mesmo tem que ser feito para ir até a mãe. Só que quando ela faz uma força para frente para ir até a mamãe, ela vai e volta. E aí ela vê, ué, eu estou fazendo uma força em direção à minha mãe e eu não estou indo até a minha mãe. E aí, então, ela faz uma força para trás, né? Ela descobre a terceira lei de Newton, claro que indiretamente, que se ela fizer uma força para trás, o atrito empurra ela para frente, né? E aí, além da gente estar falando da força de atrito, a gente também está falando da terceira lei de Newton, né? Que é a lei da ação e da reação, né? Se eu tenho uma força aqui, então a reação dessa minha força é a força de atrito, beleza? Bom, a gente pode então começar a falar do seguinte. Só um minuto. Ok. Outra coisa que é
muito intuitivo é a gente imaginar que a área, né, de uma superfície, ela está associada, né, com a força de atrito, né? Quanto maior for a área, talvez maior seja a força de atrito. O que não é uma verdade. Primeiro a gente tem que falar qual que é a origem da força de atrito. Por que até as superfícies mais lisas, como esse quadro, por exemplo, né, que parece bem liso quando eu passo a mão aqui, eu vejo que minha mão, mesmo eu tenho que fazer uma força, eu estou fazendo uma força para baixo, só que mesmo assim ainda eu não consigo deslizar. Ó, agora que minha mão desliza. Porém, da onde surge essa força de atrito, né? Na verdade, se a gente pega uma superfície lisa, por exemplo, vidro, né? Por mais lisa que seja a superfície, microscopicamente, né? Se a gente for olhar aqui, então eu vou pegar e aplicar um zoom aqui, ó. Pegar isso daqui e vou dar um zoom aqui, ó. Se a gente for olhar aqui microscopicamente o que está acontecendo, é que na verdade essa superfície, nenhuma superfície é totalmente lisa, né? Plana, a gente pode dizer. Ela está cheia de irregularidades aqui, né? Então, entre o solo, uma certa superfície aqui, e a caixa, né? O bloco. Então, eles estão todos assim irregulares, né? O que dá origem à força de atrito é isso, são essas irregularidades. Os átomos não estão 100% alinhados uns com os outros. Então, por mais lisa que seja, como esse quadro, eu ainda tenho que considerar uma força de atrito, né? É claro que em alguns exercícios a gente desconsidera a força de atrito para facilitar o cálculo, mas ela está presente no nosso cotidiano todo dia. Bom, ok, esta é a origem da força de atrito. Não é o único tipo de atrito, a gente também tem o atrito viscoso, né? Que é na água e nos fluidos, na verdade, nos fluidos em geral, mas a gente não aborda isso na física básica, na física do ensino médio. É mais em hidrodinâmica avançada mesmo, né, que a gente vai ver a questão da viscosidade, né, dos fluidos. Bom, tem também a força de atrito do ar, né, que seria a força de a resistência do ar, né, mas enfim. Outra coisa, então, agora que a gente viu a origem da força de atrito, e nós sabemos que elas, portanto, né, quando eu estou empurrando essa caixa aqui, o que está acontecendo na verdade é que a superfície, por não ser 100% regular, isso daqui fica, essas rugosidades, né, ficam travando e aí depois ela se solta. A gente tem que falar, né, com relação, primeiro, perceber que se eu faço uma força nesse bloco e a velocidade dele ela fica constante, ou seja, velocidade igual a zero ou movimento retilíneo uniforme, né? O que é isso pela primeira lei de Newton? Se eu tenho velocidade constante, né, que é velocidade nula ou velocidade constante, então o somatório da minha força resultante é igual a zero. Não é isso que diz a primeira lei de Newton? Portanto, se isso é verdade, então, nesse caso, quais são as forças aqui? A força que eu faço, a força de atrito, o peso e a força normal. Então, eu posso dizer que o módulo da força é igual ao módulo da força de atrito. Beleza? Da mesma maneira, né? A força normal, o módulo da força normal é igual ao módulo do peso. Beleza? Ok. Então, vamos imaginar o caso onde... Primeiro, né, na verdade, eu quero falar o seguinte, é uma coisa que confunde muitas pessoas. Tem dois tipos, na verdade, de força de atrito. A gente calcula a força de atrito estática, máxima, eu já vou explicar isso, e a força de atrito cinética ou dinâmica. Bom, quando, por exemplo, a gente vai fazer um teste no laboratório, pega aqui um bloquinho, vou colocar mais para cá, ó. Pega aqui um bloquinho e aplica uma força sobre ele. Vamos pegar e vamos instalar aqui um dinamômetro, né? O dinamômetro é um medidor de força. Então, eu vou instalar aqui um dinamômetro. Aqui está o meu dinamômetro. E eu vou fazer uma força F aqui, nessa corda, por exemplo, né? Para puxar este bloquinho. Eu poderia desenhar aqui o peso e a normal, né? Pode ser. Peso e a normal.
Então, ao puxar esse bloco, eu vou ver que primeiro, né, eu vou fazer uma força nele e ele não vai se mexer, né? A força de atrito está se igualando, portanto, à força que eu estou fazendo, ok? A força de atrito, ela se iguala à força que eu faço ali. A força de tração, né? Porque eu estou puxando uma corda. Quando eu leio aqui o dinamômetro, eu confirmo isso. Eu falo, ok, a força que eu estou fazendo é igual à força de atrito, portanto, o somatório das forças resultantes é zero. Beleza. Só que quando esse bloco, eu faço uma força forte o suficiente para que ele se locomova, que ele saia, né, do repouso, eu vejo que a força de atrito na exata hora onde esse bloco estava na iminência de deslizar, ela era maior do que a força de atrito quando o bloco começou a deslizar. Graficamente, né, a gente pode escrever isso dessa maneira, olha só. Eu faço aqui um gráfico da força de atrito pela força que eu estou fazendo ali, né? Então, pela força F aqui. O que eu vou perceber, então, vai ser o seguinte. Primeiro, né? Se eu não estou fazendo nenhuma força, a força de atrito é zero, ok? É claro, né? Então, o meu gráfico aqui ele vai partir do zero. Beleza. Eu estou vendo que, quando eu estou fazendo a força, minha força está aumentando e a minha força de atrito também aumenta proporcionalmente à força. Se eu faço uma força de 1 newton nesse bloquinho e ele não se mexe, é porque a força de atrito é de 1 newton. E como eu disse, né, quando esse objeto está no exato ponto, na iminência de deslizar, eu vejo que a força de atrito que o dinamômetro ele está lendo, ela diminui quando ele começa a se locomover, quando ele sai do repouso, né? Então, seria algo desse tipo aqui, ó. E depois ela se mantém constante. Ela se mantém constante. Vamos lá, hora de separar aqui o que é força de atrito cinética e o que é força de atrito dinâmica, ou melhor, o que é força de atrito cinética ou dinâmica e o que é força de atrito estática, né? Bom, então, essa linha aqui, né, que está subindo, é quando o objeto está em repouso, certo? Então, isso daqui é repouso. Será que eu vou conseguir escrever aqui, cara? Repouso. Mais ou menos, né? Repouso. Então, ele ficou em repouso aqui até um certo ponto e depois ele começou a entrar em movimento. Aqui ele já está em movimento. Legal. Essa força aqui, ó, vou tentar fazer de roxo aqui. Essa força aqui, né, máxima, é o que a gente chama de força de atrito, FAT, estática máxima. É a força de atrito máxima quando o objeto tinha velocidade nula, beleza? Quando ele começa a entrar em movimento, e portanto essa força de atrito aqui fica constante, é o que a gente chama de força de atrito cinética ou dinâmica, beleza? É a mesma coisa as duas. Porém, perceba que olha só, né? Essa parte ela é muito perigosa, cara, porque a força de atrito estática máxima nós calculamos da seguinte maneira. A gente diz que a força, olha só, primeiro de tudo, se eu faço uma força nesse bloco aqui, o meu dinamômetro lê uma força para a força de atrito. Quando eu pego a força normal ali, né, essa força aqui, a força normal, que tem o módulo do peso, né, cadê? Aqui. Quando eu pego essa força, e eu divido pela força normal, pode ser em módulo, o que eu vou ter é sempre, esse resultado aqui vai ser sempre igual a uma constante. Esse resultado aqui é sempre igual a uma constante. Não importa, se eu dobro, né, então se eu aumento o peso desse bloco, isso significa que a força normal aumenta. Então, eu tenho que fazer uma força maior. Se eu aumentei, por exemplo, 2 vezes o peso, eu tenho que fazer uma força 2 vezes maior. Olha que loucura. Né? Se eu pego e eu calculo a força de atrito, né, na verdade, desculpa, se eu pego e calculo a força de atrito
E eu divido pelo normal. A força de atrito, né, ela tem o mesmo módulo da força F quando esse objeto está em repouso, não é mesmo? Porque é claro, né, se eu estou puxando e ele não está saindo do lugar, é porque o atrito e a força que eu faço estão empatadas, né, módulos iguais. E quando eu faço essa razão aqui, né, para a força normal, para a força de atrito e a força normal, isso dá sempre uma constante. Isso acontece pelo fato de que se eu aumento a força normal, se eu aumento o peso, né, portanto eu aumento a força normal desse bloco, eu tenho que fazer uma força maior para puxar ele e, portanto, a minha força de atrito também vai ser maior, concorda? Se eu faço uma força maior, a força de atrito também é maior. Essa constante é o que a gente chama de coeficiente de atrito estático, para o caso da força de atrito estático. Vou explicar isso daqui já. Força de atrito estático. Ou eu poderia colocar igual, né? Igual é um μe, que indica, né, o coeficiente de atrito estático. Esse coeficiente ele depende do material, ok? Se é madeira, aço, cobre, enfim, depende do material. Então, para eu calcular a força de atrito estática máxima, eu faço o coeficiente de atrito estático e multiplico, né, pela força normal, beleza? Vetorialmente fica desse jeito. Legal, força de atrito estática é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. E enquanto a força cinética, força de atrito cinética ou dinâmica, é a mesma coisa, porém o coeficiente que eu vou usar aqui é um coeficiente de atrito cinético ou dinâmico. E eu vou multiplicar pela força normal também. Vamos fazer uma análise no gráfico ali, aquele gráfico que a gente construiu. Olha só como é que vai ficar isso daqui. Primeiro, olha só, eu não estou calculando aqui, veja que eu coloquei aqui duas equações que me permitem calcular a força de atrito estática máxima, que seria nesse ponto aqui, no limite, e a força de atrito cinética, que seria o quê? Em movimento. Só que em nenhum aqui, né, não é força de atrito estática máxima. Aqui é só força de atrito estático. Nesse ponto aqui seria o ponto máximo. Portanto, a gente vê então que a força de atrito estática, né, a força de atrito estática, Fat E, ela vai desde zero, né? Então, ela vai desde zero até o seu valor máximo, até a força de atrito estática máxima. Então, esse que é o negócio. É você perceber que se eu estou fazendo uma força num bloco, em qualquer coisa na verdade, e ele não está saindo do lugar, é porque eu estou calculando a força, né, nesse ponto aqui, ó, onde ela não atingiu, a força de atrito não atingiu o valor máximo. Quando esse bloco sai do lugar, o que acontece é que, se a gente for ler no dinamômetro, a força diminui, né? Então ela tem uma quedinha que continua e faz o movimento, né? Fazendo o bloco, portanto, sair do repouso. Esse que é o mais perigoso, na verdade, de perceber, né? Então, a força de atrito estática, ela vai desde zero até a força de atrito estática máxima. Depende da faixa que você vai calcular. Veja que a força de atrito estática, se eu calculo aqui nessa taxazinha aqui, nesse ponto, ela vai ser maior do que a força de atrito cinética, né? Porém, o coeficiente de atrito cinético, ele é menor do que o coeficiente de atrito estático, justamente por causa daquele ponto máximo ali que a gente atinge a força de atrito estática máxima. Vamos então recapitular tudo. Primeiro, né, a força de atrito ela é sempre contrária à tendência de deslizamento e não é contrária ao movimento, né, isso é uma mentira. E a gente provou isso aqui, né, no caso de uma pessoa fazendo a força com os pés. Se eu tenho velocidade constante, então, pela primeira lei de Newton, como o somatório das forças resultantes é igual a zero, né, o que significa velocidade constante? Não tem aceleração, né, a variação de velocidade é nula. A variação de velocidade no tempo é nula. Então, aqui a primeira lei de Newton é escrita, portanto, as forças elas se igualam
né? A força é igual à força de atrito, a força normal é igual à força peso. Aí a gente mostrou uma análise aqui no dinamômetro, né? Então, se eu faço uma força aqui num bloco e ele não está saindo do lugar, é porque a força de atrito é igual à força que eu estou fazendo. A gente viu também que a força de atrito, ela depende da força normal, então elas são, se eu aumento o peso desse bloco, então eu estou aumentando a força normal, né? Se eu aumento em 2 vezes a força normal, portanto eu estou aumentando a força de atrito também em 2 vezes, né? Portanto, essas grandezas aqui, sempre que eu aumento uma, a outra também aumenta, portanto esse valor aqui é sempre uma constante, isso aqui não muda. Essa constante é o coeficiente de atrito estático, né? E se for, né, a força de atrito estática, se for a força de atrito cinética, a única diferença é que é o coeficiente de atrito cinético, que é sempre menor do que o coeficiente de atrito estático, sempre menor. Essa parte, né, que ela é um pouquinho mais delicada, tem que tomar cuidado. Esse gráfico aqui, né, aqui ele está sempre no repouso, então aqui a força que eu faço, né, se eu for medir aqui, por exemplo, uma força F1, e aqui então eu vou ter uma força de atrito estática, e aí eu faço, por exemplo, aqui, meço uma força F2, com o bloco, né, ainda em repouso, F2. Então, um pouquinho, né, aqui. Eu também vou ter força de atrito estática. Veja que a força de atrito estática, ela muda conforme a força que eu faço, ela nunca tem um valor fixo, né? Porque se eu aumento o valor da minha força, e ainda assim o objeto está em repouso, então a minha força de atrito estática também está aumentando, né? É meio lógico a gente pensar desse jeito. E aí ela atinge um ponto máximo, né, que seria esse pico aqui, que é a força de atrito estática máxima. Depois disso, né, essas rugosidades aqui elas começam a quicar umas sobre as outras e, portanto, a gente tem um movimento dessa nossa partícula, desse nosso corpo. E aí, portanto, a força de atrito cinética ela é sempre constante, né? Não importa a força que eu faça. Dá a impressão de que se o objeto está em movimento e eu faço mais força, a força de atrito cinética aumenta, o que não é verdade. A gente vê por esse gráfico que, por mais força que eu faça, ela é sempre constante, né? Isso aqui é uma reta nesse eixo aí da força de atrito. Legal? Eu acho que não tem mais o que falar, a não ser depois dar algum exemplo, né, de estudo da força de atrito. E, bom, eu acho que então a gente fica por aqui, né? O mais detalhoso dessa aula é você perceber esse fato aqui, né, de que dependendo da onde desse gráfico aqui eu vou calcular, a minha força de atrito vai sempre se igualar à força que eu faço, né, o que indica que a gente está com o bloco em repouso, né, e, portanto, essa força de atrito, né, ela vai desde zero, quando não tem nenhuma força atuando ali, até o seu valor máximo, certo? E essa equação aqui calcula o valor máximo. Como que eu faço para calcular a força de atrito estática? Eu não quero calcular o valor máximo dela. Pô, se você quer só a força de atrito estático, você vê qual é a força que você está fazendo no bloco e, portanto, se ele não está em movimento, é porque ele não atingiu o valor máximo, então, né? Então, se você quer calcular a força de atrito estática apenas, e não a estática máxima, a força de atrito estática ela é igual à força, né, que eu estou fazendo nesse bloco, por exemplo. Tenho aqui meu apagador e ele vai estar aqui em atrito com a minha mão, olha só. Eu estou fazendo uma força aqui, só que ele não está saindo do lugar. Então, a força de atrito estática nesse exato momento é igual à força que eu estou fazendo no apagador com o meu dedo. Só que se esse apagador ele sai, né, eu venço a força de atrito e ele fica em movimento, acontece essa parte aqui onde a força de atrito ela atinge um valor máximo, que é quando ele está na iminência de deslizar, né, e aí depois ela diminui, e essa força de atrito aqui do movimento é a força de atrito cinética, né. São duas maneiras diferentes de calcular e isso muda conforme a superfície, né, devido a esse coeficiente de atrito aqui, né, que varia de superfícies para superfície. Beleza? Então eu fico na próxima aula, talvez
algum exemplo ou algo assim, e depois a gente vai discutir já a ideia de plano inclinado para a gente poder estar fechando aí a dinâmica, beleza? Espero que vocês tenham gostado e valeu!